Fala pessoal, primeira gravação de hoje, quer dizer, primeira gravação de tudo, né? Tem uma maca, não, uma tábua de passar roupa. É sempre a gente erra o lado, é aqui, ó. A maca de passar roupa aqui atrás. Não quis tirar, só quis começar a gravar. Vou trazer aqui pra vocês uma análise, uma palavrinha em relação à parábola dos talentos, tá? Olha a loucura. Vou ler ela para vocês. Está lá em Mateus 25:14, onde Jesus está falando em relação ao reino dos céus, né? Ele está dando algumas parábolas e comparando como é que vai ser o reino dos céus e explicando lá para o pessoal. Antes disso, a gente tem a parábola das virgens. Ele está falando, na verdade, também dos fins dos tempos, dos sinais e tudo mais. E ele começa a dar aqui algumas parábolas, tá? E eu quero trazer para vocês aqui a parábola dos talentos. Então, Mateus 25:14, vou ler para vocês. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2 talentos. Ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, grava isso. Eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, a mesma coisa que ele respondeu primeiro, ele respondeu para o segundo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ele devolveu apenas 1 talento. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Cara, essa parábola, ela fala um monte de parada louca, tá? Primeira coisa é o seguinte, vamos falar sobre os talentos, tá? Naquela época, o servo, né, os 3 servos ali, o primeiro recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Ou seja, o senhor, né, o proprietário dos talentos, deu para os seus servos um total de 7 talentos. 7 talentos naquela época, aqui existem, né, eu estava pesquisando vários tipos de talento. Talento grego, talento romano, talento... enfim, tem vários tipos de talento que na verdade é uma unidade de medida, tá, de metais preciosos. Então tem o talento egípcio, grego, romano, babilônico, da Mesopotâmia, de Israel, da Grécia, da Suméria, da Acádia. Então cada um vai ter a sua quantidade, né? Aqui a gente entende que eles estão falando sobre o talento romano, tá? O talento romano, segundo aqui o que a gente analisou, ele pesa 26 quilos. Um talento pesa 26 quilos de ouro. Naquela época, 26 quilos de ouro, hoje, ainda também é coisa pra caramba. Então, o que ele fez pro primeiro carinha? Pro primeiro servo, né? Ele pegou 5 talentos. Então, ele pegou e deu 26 vezes 5, ele deu 130 quilos de ouro para ele. E foi viajar.
né? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, tá? Hoje eu estou vendo aqui, ó, a grama do ouro é cerca de R$ 310,93. Vezes 26 mil gramas dá 8.084.180 reais. Então eu vou arredondar para 8 milhões, certo? Então, um talento é o que equivale a 8 milhões de reais nos dias de hoje. Só que aí, a gente ainda não está considerando também, até analisando aqui com inteligência artificial, a gente tem que levar em consideração algumas coisas como economias como inflação, poder de compra, a relevância econômica e social do ouro naquela época. Seria necessário um estudo extenso e detalhado. No entanto, como uma estimativa hipotética e simplificada, podemos supor que o valor de um talento seria significativamente maior do que o mero valor do ouro hoje, devido ao seu poder de compra e status naquela sociedade. Ou seja, a gente está levando que o ouro naquela época existia muita, mas muita pobreza. Então, vamos supor assim, lembra que com $1 tu comprava, não vou dizer fazer o rancho no supermercado, mas com $1 a Coca-Cola, sei lá, era um hambúrguer do McDonald's, a gente vê naquele filme lá, Fome de Poder, o hambúrguer era 25 centavos, eu acho, certo? Então, com $1 tu comprava 4 hambúrgueres, com $1 tu comprava muita coisa antes. Então imagina 2.000 anos atrás o que tu não fazia com 1 quilo de ouro, entendeu? Então eu pego 1 quilo de ouro naquela época e trago para 1 quilo de ouro hoje, comparar. Então eu não posso simplesmente pegar 26 quilos de ouro e multiplicar ele pelo valor da grama de hoje, certo? Eu tenho que levar também em consideração a inflação, o poder socioeconômico, dizer que lá existia mais pobreza, ou seja, não tinha inflação, resumidamente inflação, poder socioeconômico e tudo mais. Então acredita-se que a gente pode pegar um fator multiplicador de 5 ou 10 vezes. Então a gente pode entender que um talento nos dias de hoje custaria de 40 a 80 milhões de reais. Olha o nível, 40 a 80 milhões de reais, tá? Então vamos fazer o seguinte, um talento custa 26 mil quilos, um talento pesa 26 quilos, tá? No dia de hoje, tá? Se a gente fosse só contabilizar o preço dele por 26 quilos, ele daria 8 milhões de reais. Só que como a gente está falando de um talento há 2.000 anos atrás, na época de Jesus, a gente tem que entender que o dinheiro valia muito mais naquela época, certo? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração e a gente pode multiplicar por 10, tá? Vamos analisar assim. Então, o valor do talento seria, nos dias de hoje, 80 milhões de reais, tá? Vamos dar uma baixadinha, vamos jogar para 60 milhões. Então esse é o valor que a gente vai começar a trabalhar. Ou seja, aqui ele pegou assim, ó, a 1 deu 5 talentos. Então ele pegou, chamou o servo dele e falou, servo, vem cá, vou te dar 300 milhões de reais, tá? Aí eu já quero falar para vocês. O senhor pegou, chamou um cara, e eu vou só anotar aqui, que a gente está trabalhando com um valor de 60, um talento, vou botar aqui, ó, um talento, igual 60 milhões, certo? Então, se para um ele deu 5, ele fez 300 milhões. Aí ele chegou o cara e chamou, pegou o servo e chamou, servo, te dou 300 milhões de reais, vou viajar. Chamou o outro, deu mais 120 milhões. E pegou o outro e deu 60 milhões. Tá? Então ele deu um total de 60, 70, 80, 480 milhões de reais. Resumindo, vamos arredondar, o senhor chamou 3 servos e deu $500 milhão de reais para eles. Então imagina, naquela época, o naipe do cara para poder ter... Né, isso aqui é uma parábola, né? Lembrando que não aconteceu, não chegou alguém, não é um fato, é só uma parábola, mas para eles entenderem, né, que era naquela época, né, para vocês entenderem que era comparando como se fosse naquela época. O senhor deu $500 milhão de reais, certo? E aí o que aconteceu? O primeiro, ele pegou os seus 300 milhões de reais e ele dobrou. O bicho pegou 300 milhões e fez 600 milhões, certo? O outro pegou os 120 milhões, que são os 2 talentos, e fez mais 120 milhões. O outro,
tinha o talento e ele pegou e não fez nada. Ele enterrou o talento dele. E aí quando o senhor ele volta de viagem, ele chega e fala para aquele que dobrou, né? Porque ele fala, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Tá? O que isso quer dizer? Ele recebeu 300 milhões de reais, ele recebeu os 5 talentos. Ele teve que pegar esses 5 talentos. Aqui não fica muito claro, porque pode ver, no versículo 19 ele fala, depois de muito tempo, tá? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, certo? E aqui diz no 16, ó, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Então, não é, por exemplo, também, aqui não dá para saber se foi realmente, o cara chegou, fez alguma coisa e dobrou o dinheiro dele. Mas aqui dá para entender que foi depois de muito tempo, ou seja, dá para entender que o servo teve tempo de trabalhar esse dinheiro. Então, quando ele recebeu os 5 talentos dele, cara, ele teve que fazer alguma coisa. Ele teve que empreender, ele teve que abrir uma empresa, ele teve que comprar azeite de oliva. Ele teve que comprar oliva, ele teve que comprar uma fazenda, ele teve que talvez comprar ovelha, gado, bode, comprar, esperar crescer, aí vender, criar uma fábrica de pão, plantar trigo. O cara teve que pegar o dinheiro, olha, teve que pegar o dinheiro do senhor, arriscar essa grana, né? Ele teve que investir, arriscar e tocar o terror ali para dobrar. E ele conseguiu dobrar. E aí, o que eu acho mais interessante disso é que o Senhor respondeu, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Quê? Ele deixou 300 milhões de reais na mão do servo número 1. Ele falou, cara, tu foi fiel no pouco. Agora dá um passo para trás e olha a riqueza do Senhor, tá? Que estava fazendo isso. Ele não é louco, é um cara inteligente que tem R$500 milhão ali. Ele não ia simplesmente pegar toda a fortuna dele e deixar na mão de 3 servos e sair fora. Não, ele ia deixar num banco e sair fora e beleza, se fosse tudo aquilo que ele teria. Só que na verdade ele tinha tanto, mais tanto, que ele pegou e fez um teste com esses 3 servos. Sabe, assim como por exemplo, tu pega R$10 e vai testar alguma coisa, esse cara pegou 500 milhões de reais e deixou na mão dos servos deles para fazer um teste. Então ele fala, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Ele fala, cara, foi fiel no pouco. Por quê? Porque isso para o senhor era muito pouco. Ele deu só 300 milhões para ele. Cara, tu foi fiel no pouco. O que quer dizer? Com os 5 que eu te dei, o servo poderia ter pego e falado, senhor, eu com teus 5, né, eu consegui mais 3. Pô, imagina, triplicou, né? A gente não sabe o quanto tempo, mas triplicou 300%. Não sabe em quantos anos que foi. Mesmo assim, 300%. Se a gente faz 1% ao ano ali, se eu pegar 300 e dividir por 12, sem juros compostos, daria 25 anos para conseguir fazer 300%, né? Fazer 3 vezes mais. Agora imagina fazer 5x, né? Que é... 5x não, dobrar o capital, né? Enfim. Ele tem que pegar a grana e arriscar. Então, o Senhor falou para ele que ele foi fiel no pouco. Pouco para quem? Não para o servo. Pouco para o Senhor, que tinha muito mais. Como ele foi fiel no pouco, eu te darei muito. Aí ele abriu uma porta, venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, o Senhor estava feliz e chamou, cara, agora fechou, agora eu te testei, vi que tu é bom, vi que tu é competente, agora eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais. Por quê? Porque, tu dobrou a parada, entendeu? A mesma coisa para o outro. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confirmou 2 e eu fiz mais 2, certo? A dificuldade de fazer 120 virar 240, eu acho que é um pouco mais fácil do que a de 300 virar 600, né? Então, porque aqui tem um versículo, deixa eu achar, aqui ó. No versículo 15, fala sobre capacidade. Versículo 15. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade, tá? Cada um de acordo com a sua capacidade. O que isso quer dizer? Que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Aquele cara que recebeu 5, ele tinha capacidade de dobrar aqueles 5, né? O cara que recebeu 2 tinha capacidade de dobrar somente os 2. E o que tinha 1 também tinha capacidade de dobrar aquele 1.
Só que o que ele fez? Ele pegou e preferiu esconder esse talento, tá? E enterrou esse talento, e quando ele voltou, ele entregou, né? Ele chegou e trouxe só mais um e aí? Pô, velho, tu não fez nada? Entendeu? Então, o que eu entendo disso daqui? A gente pode analisar, talvez, tanto para os dias de hoje, como também para o dia do juízo final, como para o fim dos tempos, né? Porque é sobre isso que a gente está mencionando nos versículos anteriores, né? Então, se a gente vai ver Mateus 24, Jesus está falando sobre o sinal dos fins dos tempos, tá? Então, quem estiver no campo, que não volte a pegar o seu manto, serão terríveis aqueles dias. Aí depois ele fala que os dias e a hora são desconhecidos, aí ele fala da parábola das 10 virgens, e aqui ele também está falando como vai ser o fim dos tempos, né? Ou seja, o que acontece? A gente na nossa vida também recebe os nossos talentos, certo? E a pergunta que eu te faço é, o que tu está fazendo com os teus talentos que tu recebeu? Tu pode, por exemplo, ser o cara que recebeu um talento, e bom, eu recebi um talento, e aí eu ainda posso trazer isso para dois cenários, né? Para dois cenários, por exemplo, vai chegar o fim dos tempos, onde o Senhor vai voltar, e ele vai perguntar, cara, e aí, o que tu fez com o talento que eu te dei? Não, eu, né, por exemplo, eu ia na igreja, eu lia a Bíblia, eu fazia tudo que eu tinha que fazer certinho. Tá, não, mas não é sobre isso. O que tu fez com o talento que eu te dei? Cadê a inteligência? O que tu passou como vento nessa terra? Cadê? O que tu fez com as oportunidades que eu te dei? Né, eu deixei para te administrar, eu falei, vá, governe, lá em Gênesis, né? Gênesis 3, se eu não me engano, acho, não sei o capítulo, mas governe sobre toda a criatura, governe sobre a terra. O que tu fez com essa riqueza que eu te dei? Não, eu guardei para mim. Não, mas peraí. Já faz o seguinte, então. Já joga esse cara aqui, ó, entendeu? Vai direto pro inferno aqui, ó. Lance o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes a gente sabe que é o inferno. Entendeu? A gente pode trazer isso para duas análises que eu falei. A primeira pode ser essa do fim dos tempos, aonde a gente vai encontrar com o Senhor e ele vai falar, cara, o que tu fez com 5 talentos que eu te dei? Não, eu trouxe mais, multipliquei, trouxe mais 5. Servo bom e fiel. Te porei sobre muito também. Só que agora a gente também pode trazer isso para os dias de hoje. Ou seja, porque ele fala aqui, ó, no 28, 25, né, capítulo 25, versículo 28. Tá falando em relação ao cara que tinha um talento só. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Ou seja, as pessoas que não estão fazendo, e tanto com dinheiro mesmo, né, aqui a gente está falando sobre peso de ouro, metal precioso, né? Mas eu posso fazer uma outra analogia também. Mas aquele que não está fazendo o que é para ser feito com o dinheiro que ele tem, cara, até quem não tem, o que tem lhe será tirado. Tem um talento, tira dele e dá para o que tem. Por quê? Porque o que tem sabe administrar. O que sabe administrar sabe multiplicar. O que sabe multiplicar sabe avançar o reino de Deus na terra. O que sabe avançar o reino de Deus na terra sabe atingir mais pessoas. O que sabe atingir mais pessoas consegue edificar mais lares, consegue restaurar mais famílias, consegue avançar o reino. E aí vai. Por isso que a prosperidade ali, a pessoa vai crescendo cada vez mais em relação a isso, porque ela sabe o que fazer. Ela é apenas o mordomo do Senhor. Ela apenas administra os talentos do Senhor. Entendeu? Ela tem lá os 600 milhões, mas ela sabe que não é dela. Porque a qualquer momento o Senhor pode voltar e falar, faz isso, faz aquilo. Aquilo ali não é teu. Então até aquele que não tem, lhe será tirado. E dado para o que tem. Conforme a sua capacidade. E a capacidade? Capacidade cai do céu? Não. Ali os 3 servos, cada um lhe foi dado conforme a sua capacidade. Capacidade não cai do céu. Capacidade está em tu ler livro, aprender a administrar, pesquisar mais coisas na internet, sair do Instagram, parar de rolar a tela para cima e para baixo ali, ao invés de se reunir com pessoas, ir para festinha, não sei o que. Cara, estudar, aprender, entender mais. Eu digo sobre a administração, como lidar com dinheiro, sobre impostos, sobre empreendedorismo, sobre administração, já repeti, mas enfim, a capacidade, né, não cai do céu. Mesma coisa de sabedoria. Sabedoria de Salomão não apertou um botão, receba agora a sabedoria. Não. Sabedoria tu pede e tu recebe. Só que tu também conquista ela. No caso de Salomão, ele ainda reunia os sábios de todas as áreas e conversava com eles para adquirir a sabedoria. Entendeu? Então, foi dada conforme a capacidade de cada um. E o talento aqui, vamos fazer só uma brincadeira,
apesar de ser pesagem de ouro, a gente pode entender o talento como talento. Qual é o seu talento? Certo? Eu te dei 5 talentos. Qual é o teu talento? Ah, meu talento é tocar violão, escrever livro, gravar isso daqui que eu tô gravando e mais 2 coisas lá. E aí eu não faço nada disso pro reino. Aí vai jogar, cara, o que tu fez com o talento de comunicação que eu te dei? O que tu fez com o talento de escrita que eu te dei? Ah, não, eu guardei pra mim. Pé. Porta fechada. Entendeu? Então a gente pode analisar também, se fosse para fazer uma brincadeira aqui, o talento como um talento físico. Ah, o cara tem talento em tocar violão. Lógico que também tu vai falar com um cara que toca teclado, violão, que destrói, ele vai falar, nossa, tu recebeu um dom, né? Igual a capacidade, né? Nossa, Deus te abençoou. Ele vai falar, cara, Deus me abençoou, né? Deus me abençoou fazendo eu estudar 8 horas por dia para tocar violão. Foi desse jeito que Deus me abençoou, né? Aí o cara vai ficar até indignado contigo. Porque vai desmerecer toda a história de vida dele das 8 horas por dia que ele tocava violão igual um maluco quando tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, todos os dias. Entendeu? Esse é o talento dele. Aí eu pergunto, o que tu tem feito com os teus talentos? Que são as habilidades que tu recebe. Tem guardado para ti ou tem utilizado elas? Por exemplo, fazer isso daqui. Eu não sei se estás gostando, se faz sentido ou não para ti, mas não me importa. É algo que eu estou fazendo que pode estar ajudando uma pessoa pelo menos. E eu poderia ter simplesmente pegado o microfone e não ter ligado ele. Né? Ah, eu tô nem aí. Ó, tem um negócio aqui, ó. Feito é melhor do que perfeito. Entendeu? Ah, vou editar, vou cortar. Não é momento. O negócio é fazer teste MVP, rodar, subir o vídeo e não parar de fazer. O que tu tem feito com os teus talentos? Né? Então, resumindo, é isso que a gente aprendeu aqui. Esse foi o insight que eu tive aqui em Mateus 25, na parábola dos talentos, que era justamente isso. São várias coisas ali que eu tive esses insights ali de falar de talento ser habilidade, talento ser hoje muito dinheiro, e aí o Senhor tem muito mais do que isso, o Senhor tem muito mais para te dar, basta ter habilidade, ter capacidade também para isso, saber o que fazer com o que tu já tem hoje. Às vezes ele já te deu, né? A questão é o que tu fez com o que ele já te deu. Tu só vai receber mais se tu souber o que fazer com isso. Tem relação também com o fim dos tempos, né? Que tem aquela outra passagem que ele fala assim, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Ele, cara, não conheço nenhum de vocês, infelizmente. Ou seja, vários religiosos, várias pessoas que acreditam que tem um relacionamento profundo, na verdade não tem. Né? Por quê? Porque são religiosas. Que isso é assunto para outro vídeo. Fechou, rapaz? Comentem nos comentários o que vocês acharam e até a próxima.